Antes da gente começar a gravação, o Wallace Borges fez uma previsão apocalíptica. Vai acabar o de 0 a 10. Eu vim de preto hoje por isso, cara. É luto prévio? É luto ao de 0 a 10, assim. Você tá muito dramático. Foi muito bom. Muito dramático. Foi muito bom enquanto durou, irmão. Vinhetinha, vai, por favor. Bom. Pô, calma. Olha que moleza. Olha que moleza. Os brasileiros campeões da Libertadores no século. Mais fácil sair na porrada com o Anderson Silva. Pô, tranquilo. É mais fácil brigar com ele do que com algumas torcidas no YouTube. Isso é verdade, isso é verdade. Deus, é o seguinte, você já reparou que o Verseck já tá até balançando a cabeça. Diferentemente de outras edições do nosso de 0 a 10, hoje nós só temos 11 para dar nota ali, você tá vendo? Ó? Então, aquele fenômeno de mais de um por nota não vai acontecer. Porque nós temos aí 11 algarismos do 0 até o 10, correto, Wallace Borges? E nós só temos 11 times para atribuir notas. Então, meu velho, hoje é pau quebrando no de 0 a 10. Lembrando que o século, tá, gente? Começou o século atual, 21, no dia 1º de janeiro de 2001. Também não muda nada porque em 2000 o campeão não foi brasileiro, foi o Boca. Então vamos lá, vamos na ordem cronológica do mais antigo campeão brasileiro da Libertadores do século para o mais recente. Começamos com o São Paulo de 2005, o São Paulo que depois foi até campeão do mundo nesse ano, com o Rogério Ceni, com o Mineiro, São Paulo que atropelou o Atlético Paranaense naquela final, mas eventualmente rubro-negros e rubro-negras que estão vendo o programa vão lembrar. Mas não deixaram o Furacão jogar em casa o primeiro jogo da final, o Furacão não pôde jogar na Arena, teve que jogar no Beira-Rio. Enfim, onde nós vamos colocar esse São Paulo 2005? Cara, eu vou adotar um critério aqui, é muito difícil, tá? Tirando toda a brincadeira, etc, a gente precisa adotar um critério pra fazer isso aqui, senão vai ficar no gosto. E eu não vou deixar a minha opinião ser baseada em gosto. Tem que ter um critério. O critério vai ser muito, pra mim, vai ser uma mescla de nível de adversários que ele teve durante a campanha com quem esteve mais perto de perder. Ou seja, quem foi mais absoluto, quem ganhou sem tanta dificuldade, sobe. Tá, e quem passou perrengue... Isso, numa comparação com adversários. Porque uma coisa é você ser absoluto contra o Delfim e outra é você passar perrengue contra o River. Perfeito? Ok. Então vamos lá. Dito isso, já expliquei meu critério, só pra gente começar. O São Paulo, ele tem um grupo onde ele pega a Universidade do Chile, Quilmes e The Strongest, um grupo... Pô, mas aí La Paz, viagemzinha chata, mas beleza. Tinha que passar e passou. Ainda mais pra aquele São Paulo, grupo acessível. Isso. Aí ele pega o Palmeiras nas oitavas, aquele gol do Cicinho, né? Aquele belo gol do Cicinho. Tem o River na semi e o Furacão no final, velho. Todas as notas precisam ser preenchidas. É o regulamento do programa, gente. Tem que ter algum time em todas as notas. Vamos começar, vamos lá. Então vamos começar com o São Paulo dentro disso. E a gente sempre lembra que do 1 a 9 pode ter mais de um, mas hoje não tem jeito. Hoje não tem, hoje só vai dar um pra cada nota mesmo. 4-0 na final. Pô, final arrebatadora no Morumbi. Eu vou começar, porque eu ainda quero sentir o clima do programa. Então eu vou começar com o São Paulo na nota 7, por enquanto. Hoje, foi bom você falar, vou começar, porque hoje, VSR, com essa limitação que nós temos, com poucos times pra avaliar, vai ficar, acho que vai ser muito necessário, talvez, a gente puxar um daqui, mudar dali e tal, vai ficar mais... A nota que eu anotei aqui era 8, mas eu vou sentir o programa, então já vou deixar, vou colocar na 7 mais cauteloso. Cara, hoje... e a produção pediu pra lembrar que eles acertaram direitinho na ordem cronológica aí, tá? Hoje não tem... Pô, você errar por ano também, né? Hoje errar a ordem alfabética, se tu errar do ano, aí complica. Não, mas vamos bater palmas para a produção, eles acertaram, eles merecem. E aí, ô VSR, então o Wallace... que não falou uma palavra da nota do Firmino, do Salah e do Mané no programa passado. Porque tragédia que vem de manchete, né, VSR? É que dá a manchete, né? Quando a notícia é boa, eles fingem que nem compram o jornal. Os meus critérios são parecidos com o do Wallace. Eu vou botar aí também tem uma pegada aí de um aproveitamento também, né? Porque você tem, né, um número ali. Pô, esse mata-mata é pesado, cara. Palmeiras, River, é pesado. Então, esse mata-mata, ele ganha as duas do River, né? Pô, sim. Ganha as duas do River, por exemplo. Gol do Luizão, né, do Amoroso. Ele só perde um jogo, que é pro Tigres lá, que é de 2-1. O resto, o time do São Paulo tem 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Ganha as duas do River, atropela o Atlético Paranaense na final, tem a questão ali do estádio, né? Mas o Atlético sabia. Claro, o Atlético teve que mandar o jogo São dele Paulo em tem nada Porto com isso. Alegre, o primeiro jogo da final, no Beira-Rio. Embora o São Paulo tenha
exigido que se fizesse cumprir o regulamento. Que né? tinha Então, um limite ou seja, mínimo, né? O São de Paulo poderia capacidade. ter autorizado que o jogo fosse na Arena da Baixada, o São Paulo não autorizou, mas era o que estava no regulamento. Ainda era que era a Arena da Baixada Antiga, que não era fechado o outro lado, era fechado, né? que tinha um colégio lá, então Isso. ela era um U, né? Eu lembro que o Atlético chegou até a cogitar colocar arquibancadas móveis ali, mas enfim, não rolou, né? Então, no espaço entre a semifinal e a final, o Atlético entrou em acordo com o colégio e chegou a montar ali, começar a montar arquibancada tubular, e aí a Conmebol vetou e o jogo foi no Beira-Rio. Eu tinha colocado aqui uma nota 6, mas vamos começar com o 7 do... Vamos, do vai mudar Wallace. muito hoje. Hoje vai mudar mudar muito. muito. Hoje, no vai, decorrer do vamos começar programa, aqui. nós Eu tinha vamos que colocar porque sambando é isso, pra lá né? e pagar. Hoje vai demorar. Vai ser isso aí. Ó, lembrando, todas as normas, regulamento do programa. Isso aqui é cláusula pétrea, inclusive. Todas precisam ser preenchidas. Isso não vai mudar. É isso, vambora. Cláusula vambora. pétrea, vambora. Esse Inter de 2006 é o Inter da narração do Pedro Ernesto, do Sobes, do rasga a exatamente. camisa do São Paulo, pisa a camisa do São Paulo. Inter 2006. Cara, Aí, hein? eu acho que esse Inter, ele tem uma final contra o São Paulo bem interessante, né? Bem Que ele vai ganhar no interessante, era o Morumbi. São Paulo. Ele ganha no Morumbi de um São Paulo atual campeão. Do São mundo. Paulo, Campeão do mundo, É não o São Paulo esqueçamos tido disso. por todos nós e que depois viria a buscar um tricampeonato brasileiro. Então era um São Paulo muito forte. A campanha do Inter é uma campanha também interessante. O Inter perde apenas um jogo em toda a competição, que é para a LDU em Quito. Que é uma derrota normal. Altitude, né? E foi 2-1. Na volta, ele faz 1-0. O jogo tava um paparinho, um porco-espinho. Aí o Renteria faz o gol no final e alivia. Mas era um Inter com muitas dificuldades para jogar. Tanto é que teve que demitir o treinador. Saiu o Fossati, entrou... Não, isso é 10, né? Isso foi na semifinal, né? Isso é 10, não? Esse não, é 10, esse é 10, verdade. quando entra o Não, Roth, né? Então, É eu verdade. confundi, esse é de 10. A gente tá falando do 6 Tá agora. falando de 6. Então era um Inter que o Abel Braga 6 é Abelão, conseguiu... o Abel Braga conseguiu montar um time muito eficiente. A fase de grupos não era tão difícil, mas era ok. Nacional e Pumas. Né? Tinha viagem Época pro que tinha o México. México, tinha né? os mexicanos. Tinha que pegar o Pumas, deslocamento Nacional, então era longo pra assim. caramba. Era Então muitos eu jogos. na minha projeção aqui tinha colocado um 5 para Era um time mais coletivo até do que individual, né? Tanto que o artilheiro do Inter nessa competição é o Fernandão com 5 gols só. Na prática, às vezes a gente pega artilheiro de Libertadores, tem 9, tem 10, o Fernandão fez 5. Então também tem um pouco disso de ser um time mais coletivo. Eu tinha colocado nota 5 também, eu concordo Vamos com a nota com o 5. VS. E eu acho por assim, efeito de acho que é um comparação, time que talvez se a gente tivesse liberdade a gente botasse mais, porque era um time que jogou muito bem a Com final, por certeza, exemplo. é. A final joga muito bem contra São o Paulo. São Paulo. E o mata-mata é de um time muito competitivo, né? Com a cara e o Fernandão aparecendo, o Tinga jogando muito bem, Sobis Sim. subindo de produção. Mas aqui dentro do programa, né? Então... Não, e aí não só isso, né? Aqui o programa inteiro, como a gente não pode botar notas, outros times em... 2 caras na nota 5, 2 caras na nota 7, o programa inteiro é baseado em efeitos de comparação. Então, assim, Claro. é um programa todo, não tem nada a ver com nota, né? É um ranking. Na prática, é isso. é um efeito de A gente comparação. tem que avaliar o time em tela e comparar com os isso. outros, né? Para poder fazer um ranqueamento minimamente isso. justo. O Inter 2010 fica à frente desse time ou fica rapaz, atrás? Muito atrás. Bem Não é atrás. pouco atrás, não. Esse é o time que troca técnico na Esse é o semifinal. técnico que Esse time, troca... Esse time é campeão com o professor Juarez Gotti, Celso Juarez Esse time Gotti. pega uma fase de grupos com Deportivo Quito, Cerro do Uruguai e Emelec. É um grupo absolutamente muito frágil. acessível. Muito frágil e ele Passador. termina fazendo o básico, que era 3 vitórias e 3 empates. Isso. Nesse Passou na oitavas final do Banfield, do Estudiantes nas quartas e do São Paulo nas semis. Nos 3 confrontos no gol fora. Nos 3 confrontos. Perdeu pro Banfield de 3-1, virou no Beira-Rio por 2-0, né? Então, Não, assim, foi esse assim. time- mas assim... Foi Ganhou, tudo ganhou gol do fora. Estudiante por 1-0 em casa e perdeu fora por Pô, 2-1. esse time sofreu, mas ele foi copeiro pra caramba. Foi. Né? Mas é isso. Por isso que eu quis trazer o meu critério. Primeiro, que os absolutos, times que ganharam com mais tranquilidade, vão acabar subindo de nota. Pra mim, o Inter ele não jogava um futebol absolutamente atrativo nesse ano. Passou dificuldades, passou no gol fora em todas as eliminatórias. Meu Deus, onde é que vocês vão botar ele no 0? Tá aí.
Vocês vão colocar... Eu tô sentindo isso. É isso mesmo. Tô sentindo isso. Vai pra nota 0. Vai pra nota Eu zero. fiquei muito na dúvida desse com um outro que eu vou falar pro 0, Aham. mas eu vou concordar com esse 0. Vai pra nota 0, mano. Vai pra nota 0. Esse 0, então, pra vocês não tem perigo de mudar. Vai ser... Eu acho que é pode você ter, tem mais... Você tá eu acho que balançado pode, com outro. eu acho que pode ter perigo pra mudar pra um outro aqui. Se você for muito convincente, a gente compra. Vamos Vai- ver. Vamos ver vai quando pro chegar zero. lá. Mas Vai pro eu, zero. eu acho que pode ir pro 0. Ele é, o assim, 11º, ele é o 11º do século pra ao mim. mesmo Não é que ele tempo- seja horrível. Não, longe ao mesmo disso. tempo que Mas você Eu acho que enxerga ele é o o- mérito... acho que ele é o pior dos 11 ao mesmo tempo campeões. em que você enxerga o mérito desse time ser copeiro e ter conseguido viradas, gols fora, ali no limite e tal, você também lembra que esse time, quando um time troca de técnico para uma semifinal de Libertadores, alguma coisa tá errada, né? Sim. E outra coisa, né, Ninguém, Jorge? ninguém troca mesmo como assim, alvo. e Os só- 11 são copeiros. e só pra Os 11 foram constar- campeões. É, só em pra alguma constar- medida foram, medida né? eles foram É. Só pra copeiros. constar, esse time tira o Estudiantes, que tinha sido campeão do ano anterior. Em né? cima O do Cruzeiro Estudiantes dentro do Mineirão. 2009 Ah, e isso. esse time tira No o verão. Estudiantes. Tinha ali perdido uma peça ou outra, mas ainda tinha a base ali. Tanto Mas de mesmo 2006 quanto de 2010 tem que passar pelos atuais tem que campeões. passar né? pelos Isso atuais Isso é campeões. bem significativo. Exatamente. Isso é bem mas pesado. É bem pesado. Mas de fato, acho que num todo, se você pegar nível de adversário, a primeira fase é muito fraca. O Banfield era um time fraco. O Chivas na final Não era um dos né, maiores. não era um dos melhores ali, ainda tinha aquela questão do Chivas não poder ir pro Mundial e tudo. Então Já tinha- estava classificado pro Mundial, não é? Eu então acho que assim- tinha uma coisa dessa da Não, própria... já estava, Da Pela própria competição Coca-Cola, da né? CONCACAF, o cara da Libertadores, o mexicano na Libertadores não podia ir pro Não Mundial. podia. O Então, Inter já assim, entrou nessa final com a vaga do Mas Mundial de Mundial, Clubes, é. né, independentemente A do mesma título. coisa que aconteceu com o River em 2015, Isso, quando isso. jogou Não por com culpa do o Inter, Tigre, é o né? que, era o que acontecia quando os Exatamente. mexicanos ainda jogavam a Libertadores. Então, é isso, né? Tá. Tem que- Lembrando, nós somos obrigados a colocar um time em cada Vambora. nota, ok? O Santos de 2011 era o Santos do Neymar, era o Santos do Ganso, era o Santos do Zelov. Foi campeão da Libertadores. Das E aí? grandes momentos na narração do Kleber Machado. Pô, maravilhoso. Que ele acha que foi o gol do Zelov. Gol do Zelov, o Caio falou aqui que a bola não entrou. É porque o Kleber não se atentou que era o Zelov. É. A chance Pô, é dele muito não fazer bom. o gol era maior do que ele fazer o gol. Se é o Mesmo Neymar... naquela É circunstância. muito isso, bom, isso. mano. Essa narração é muito boa. Mas e aí, hein? Pô, Santos do Neymar, gente. E aí? Santos Então, encantador de cara, a 2011. verdade é que não é encantador. Ah, meu pai do céu. Sério? Não é encantador. Sério? O Santos encantador é o de 2010. Tá. O Santos de E tem 2011 jogos no Brasileiro de 2011 que são encantadores. são encantadores. Mas essa time, você tem que lembrar, esse Santos, ele viajou da Vila Belmiro, viajou de Guarulhos para o Paraguai eliminado. Que ele tinha que ir para o Paraguai para arrancar uma vitória contra o Cerro para não ser eliminado. Porque quando ele entrou no avião, ele estava eliminado. E esse jogo, ele tem, sei lá, uns 4 ou 5 desfalques, entre eles o Neymar. Tinha sido expulso porque meteu a máscara do próprio Neymar no jogo anterior. Não foi. Na fase de grupos teve um jogo contra o Colo-Colo também, né? Que foi importante. Foi nesse ano? Eu não tô lembrando de Eu não cabeça. lembro se foi em 11. É, eu fiquei na. Eu então acho o que teve. Vamos ver aqui. acontece? Esse Esse é o ano que o Santos tem o Adilson Batista no início da Libertadores e depois o Adilson sai e entra o Muricy Ramalho no meio da fase de grupos. No E o meio Santos da tá- fase de grupos. E o Então, Santos é tá- isso. nesse cenário É aí. isso. Nesse cenário aí. Esse jogo que ele vai pro Cerro pra ficar vivo é com o Muricy. É um dos primeiros jogos do Muricy. É isso aí, ele E chegou aí com o o Ganso time- arrebenta, o Ganso que estava todo ferrado por causa de Foi. operação, arrebenta com esse jogo. O Santos ganha desse jogo, ganha o 6º jogo e passa em segundo. Se eu não me engano, é o único que passou em segundo desses daqui, Desses né? campeões é bem provável, hein? Então, assim, Foi o único. foi o É, único. foi ele, o único. né? E aí, beleza, ele vai pegando lá, América do México nas oitavas, Once Caldas. Esse Once Caldas já não era o Once Caldas campeão, 2004. já era um time bem diferente, bem mais frágil. Cerro Porteño, o mesmo Cerro na semi, e pega o Peñarol na final, que tem um saudosismo danado, mas o time do Peñarol era muito ruim. O melhor jogador do Peñarol era o Martinucci. Foi 0x0 lá na ida. 0x0 e aqui foi 2x1. É, o Santos foi pro intervalo do 0x0. Os gols saíram no segundo tempo. 0x0, sai no segundo tempo. Gol do Neymar e gol do Danilo. Gol do Danilo e faz o 2x0. Aí o Peñarol faz 2x1 e fica um sanhaço Fica, ali. o finalzinho um clima fica- esquisito. fica chato, Fica um fica, clima fica. esquisito. Então, diante disso, Ai, meu Deus. eu acho que esse Santos ou é 1 ou é 2. Ele era o que brigava pelo zero lá da tua conta? Não, quem briga pelo 0 é O um outro time. Santos do Neymar vai ficar tão abaixo Vai ficar. assim, rapaz. Porque o Neymar joga muito, mas o funcionamento do time não é bom. É, eu mantendo o critério do que eu falei.
Se um esse time passa em segundo... teve a beira de ser eliminado. Se esse time passa em segundo mas na outros fase de grupos. mas Esse time teve então, a beira de ser eliminado na fase de Mas grupos. outros que serão analisados brevemente aqui também passaram por isso, né? Perrengue em fase de grupos. Passaram. De ficar ali no... Tem um que a galera nem... Eu acho que a galera talvez nem imagine. exatamente. Só viu o final feliz e não viu lá atrás. Vamos chegar lá. Mas eu vou colocar o Santos no 1 por isso também. Acho que a fase de grupos, ela importa muito pra mim. A galera não pode analisar só Tu vai botar fase no 1? final. Eu vou botar no 2. Aí o Jorge decide. E aí eu já vou botar aqui de novo. Não, mas peraí, eu preciso saber qual é o seu outro candidato a zero, que naturalmente, se não sair o Inter de Produção 2010, largou no 1,5. ele vai ficar no 1. Eu Vai preciso saber. chegar aí, vai chegar aí. Tá próximo? Tá próximo. Tá, deixa no... Tá bem? Deixa no e-mail. Não, deixa não, eu vou ferrar o pessoal. Deixa na nota 2 e aí a gente vê. Eu tô querendo saber qual é esse 1 do VSR, o que poderia ser 0. Só pra mim, só faz sentido ser 1 dos que vem aí. Ai, meu Deus do céu. Só 1. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Vê lá o que vocês vão fazer com esse 1 que vocês querem arrumar aí. Tá. Vê lá, hein. Cara, é muito difícil. Se é o que eu tô pensando, vê lá, hein. Vai virar loucura? Vocês hoje estão querendo me tirar do sério. Vamos lá, Corinthians 2012, Corinthians de Tite, Corinthians de Emerson Sheik, Corinthians que ganha do Boca na final, Corinthians que acaba com a piada, acaba com o jejum. Esses títulos, todos eles têm um peso histórico, né? Mas esses de Santos e Corinthians, assim, o Santos ganhou 2 Libertadores na época do Pelé. Então, assim, o Santos tinha essa necessidade como instituição de mostrar que ainda... anos depois do Pelé, ele era capaz de ganhar a América de novo. E o Corinthians, cara, era um jejum para um clube dessa grandeza, desse tamanho, convenhamos, era um negócio meio absurdo, né? Vou falar já abertamente, eu tenho uma grande dúvida pro 10. Entre 3 times. Tá. O Corinthians de 2012 é um deles. Eita. Ele está na também. briga do 10 pra mim. Pra mim. Ele é um time invicto, né? Campeão invicto. Ele é um time que pega o Santos do Neymar ali na semifinal. Ele pega o Vasco naquela classificação lá dramática. Time fortíssimo. Essa semifinal Tite, teve um golaço do Sheik na Vila, não foi? No primeiro jogo, 1-0. né? Então, o jogo contra o Vasco, o Tite, quando esteve no nosso saudoso Noite dos Craques, que era o programa que a gente tinha no Esporte Interativo, com o Rivelino e o Zico, o Tite foi lá e ele falou a seguinte coisa: minha preleção antes do jogo com o Vasco foi: quem passar deste duelo é o campeão da Era Libertadores. muito forte mesmo. E Ele o time falou tomava isso. muito pouco gol, né? Mas Então, assim, tipo ganhou o time do Boca na final, o time só vamos do deixar, Vasco ganhou era do Boca um na time final. fortíssimo. O Santos era o atual campeão, com o Neymar ainda voando, com o Neymar. E o Neymar faz um gol no segundo jogo do Pacaembu, que Exatamente. deixa o confronto aberto por um tempo. E pegou um Boca, que é o Boca, que já era um Boca bem frágil em relação até o de 2007, que o Boca ganha claro. em 2007. Sim. Já era um Boca bem fragilizado, mas ainda era um Boca E na com época, o Riquelme. E na Com o época que Riquelme. tinha que jogar na Bombonera. A final, porque agora é jogo único. Se você pega o Boca na final, você pode ter que jogar no Paraguai, beleza, é uma Exatamente. parada. O primeiro jogo Agora, lá. você tem que jogar na Bombonera, uma final de Com, campeonato. já que a gente falou do Kleber Machado, com olha o Romarinho! Romarinho. Exatamente. Agora, vocês estão lembrando aqui de times que passaram perrengues, que ficaram no limite? A bola do Diego Souza foi É isso. o limite, foi a situação dramática que o Corinthians esse passou o- na a minha Libertadores. maior Mas dúvida com esse Corinthians. é Essa é a minha maior dramática, dúvida com esse Corinthians. mas aquela bola é uma bola no começo do segundo tempo, o Corinthians ia ter, sei lá, 40 minutos para virar o jogo, né? Não é assim uma coisa absurda, mas né? Não é a última bola do jogo. Não é a última bola do jogo. vai decretar a derrota. Não é o gol do Paulinho, que foi Sim. o gol que fechou, né? Porque o jogo tava 0x0 porque também- e o 0x0 tava levando para penalidade. também vou falar Porque foi a verdade. 0x0 em São Januário e foi 0x0, tava 0x0, o Paulinho faz o gol e Sim. classifica. Pô, ganhar uma Libertadores sem sofrer, sem um impossível. perrengue, não dá, É né? impossível. É impossível, né? Não, tem um time aí que passou muito olha pouco. só, Passou muito pouco, mas verdade. também o nível de enfrentamento não foi dos maiores. A fase de grupos não é das mais fáceis. Tudo bem que tem o Tátira, que é um time bem fraco. Viagem pra mas você tem. Venezuela. Tem a viagem, mas beleza. Você tem o Nacional, que é um time, na ocasião, era ok, não era o que já foi. Mas também não E é, tinha- também não é o que é hoje. Não é o que é hoje, né? Ele muito tá abaixo. entre os tempos de glória e o que é Isso. hoje, né? Ele tá ali no meio do caminho. E tem o Cruz Azul, que é um time difícil, um time bom, um time rodado do México. É. Aí depois ele pega esse mata-mata, Emelec nas oitavas, ok? A gente já viu muito time se complicar com o Emelec, mas Falaremos ok. disso. E aí a gente tem Vasco, Santos e Boca. Pra mim, Cara, pela bola do Diego Esse Souza. Corinthians é 9. talvez É 9. 9? Né? Pela Eu acho bola que é do, 9. pra mim, pela bola do Diego Souza ali. Era o meu 10 aqui. É mesmo? Era o meu Sério 10. mesmo? Era o meu 10. Mas enfim. Vamos discutir então, né? É o meu 9 também. Vamos pra nota 9 e a Vai gente pra 9, conversa pro depois a 10 gente daqui a pouco. coloca aqui.
Sempre bom lembrar. Atlético Mineiro 2013, outro que encerrou um jejum, Foi. ainda não tinha sido campeão de Libertadores na sua história. É o galo do Ronaldinho, é o galo do São Vitor, é o galo... E aí? E esse pra mim era o time que eu botaria no zero. que eu Não é pensei em botar no possível. zero. O galo do Eu Acredito? O Galo do Eu Acredito. Que isso? O Galo do Eu Ó, Acredito. sem brincadeira, se você for E olhar aí eu posso argumentar. dessas campanhas todas, eu acho que a mais épica foi a do Galo 2013. Foi A, a que deu, mais épica. a de filme mesmo? A do Tudo Galo bem. 2013. O que só corrobora com o argumento só da dificuldade. corrobora Não com sei, isso, é. sim. Do não absoluto, do não absoluto. Do não absoluto. Mas, Porque- também vai na linha do argumento que eu dei agora, de assim, Sim. é normal você sofrer da Libertadores. O importante é como você Ok. passa por esse Mas tudo sofrimento. bem. Sim. Mas tudo bem, mas a gente citou aqui o Corinthians, Meu que olhou Meu a Deus eliminação do de cara O uma abismo. vez. Olhou o Certo. abismo. Ele olhou a eliminação de cara uma vez. Aí você vai Que foi a falar bola aqui. do Diego Souza. Foi a Isso. bola do Diego Souza. Você vai Isso falar... que a gente também tá tratando, como o VS falou vai muito falar- bem, uma bola como um abismo, né? Não necessariamente Sim, tudo bem, estava 1-0. Tá. Você vai falar aqui do sei lá, do São Paulo. São Paulo praticamente não olhou. Não olhou. Você vai falar do Flamengo 2019? Ele olhou a eliminação de cara contra o Emelec. E na fase de grupos. Chegou na última O rodada. Flamengo jogou 45 Ok. minutos com um jogador Você olha a mais aqui no o Uruguai. Santos, ele viajou pro Paraguai eliminado. Essa primeira fase foi perrengue. Né? Viajou pro Paraguai eliminado. Porra, o Galo tá de sacanagem. Porra, pega só, só pra ser sincero, só Libertadores é pra isso, ser gente. sincero, Meu Deus, o Galo fez uma primeira fase fantástica. Foi. Um Fantástica. jogo contra o Arsenal de Sarandigo, que o O jogo Ronaldinho contra o faz. Arsenal, Gol de que já cavadinha, não era, pela cavadinha. já não era um Nossa. desafio muito grande, Tudo mas beleza. bem, mas Tem São o jogo Paulo, da pô. água, tem o jogo da água lá, que é da primeira fase. Sim. Ok. Ele faz uma primeira fase fantástica, tanto é que ele é o primeiro As oitavas do grupo. também é muito boa, né? As Contra São oitavas, Paulo. ok. Ele Não, passou com autoridade. É, com Ele, o fa- Ronaldo, ele, passou ele bem. ganhou faz os dois um jogo, jogos, o jogo do Mineirão, o jogo da Arena Independência é um atropelo. A partir daí, ele pega o Tijuana e ele toma um vareio de bola no México. Aí, vai aqui depois que acabar e olha. No México, era assim, se fosse 5-0 pro Tijuana, tava ok. Tava ok o jogo. Tá. Voltou 2-2. O Galo arrumou um coisa, voltou 2-2. Gol do Guilherme? Foi O gol do Guilherme, acho que é o gol do Guilherme, o gol 2-2. pode Ok. ser. Aí vai pro jogo da Arena Independência, o Galo não consegue andar em campo. Andar. Tem a pênalti do Vitor na última bola. Riascos. O Riasca. Vai pro Nils, toma um vareio de bola, volta com 2-0. Que ficou barato. Esse do Nils ficou mesmo. Ficou barato. Eu revi barataço. eu revi esse jogo O que recentemente. o Maxi Rodrigues jogou no jogo é piada. Ficou muito barato. Ficou barato mesmo. O jogo não saía, caiu a luz. Pagou. precisando de Pra mais- ir tava pros precisando pênaltis. de mais um gol, né? Precisando de mais um gol. Pra Pagou ir a pros luz. pênaltis. E o jogo da final contra o Olímpia, fraco. Com todo respeito ao Olímpia, tricampeão da Libertadores, né? É igualado com todos os O brasileiros. melhor jogador é o Tanque Ferreira. Beleza, fraco o time do Que Olímpia. perdeu o gol. Foi ele que Então, escorregou com o gol vazio. tomou um totó no Paraguai. Não conseguiu andar em campo. E no jogo do Coisa não conseguia funcionar, nada. Fez um gol com o Léo Leonardo Silva, Silva. que salvou. E na prorrogação, o Fera driblou o Vitor e escorregou com a bola. Com todo carinho. O Fera. Diante do que a gente está vendo aqui, é zero. É zero. não sei. Diante do que a gente tá... Era o meu zero. Cara, Mas é que o zero já tá aí, vai ter que ser um. A minha grande parada com a diferença do Inter de 2010 para esse Galo, ou até a gente pode até discutir o Santos, é pra mim a fase de grupos muito grande e as oitavas de final contra o São Paulo. Acho que teve momentos que esse Galo entregou ser muito Isso é melhor do que o seu verdade. adversário. Nas oitavas de final, o Galo foi muito melhor que o seu adversário. Coisa que pra mim o Inter em nenhum momento dessa competição conseguiu. E Não, convenhamos, tudo bem, então nem eu, o não tô, Santos, nem o Santos eu 2011. aceito zero, eu aceito um, zero. né, Eu nem- acho que Nem aí... o Santos 2011. Esse time jogou mais bola que o Santos 2011 na Libertadores. Na Libertadores. Eu acho que jogou. Cara, Eu acho que jogou, mas eu acho que teve mais perto de ser eliminado, de perder o título. do Andou que o mais Santos. no... Ele no fio andou da mais, navalha ali. ele andou mais no fio da navalha do que o Santos. Do que o Santos. Cara, eu compro tanto um quanto dois aí. meu Acho que Deus, os sério? dois fazem sentido. Acho a diferença do Santos de 2011 pro Galo de 2013, Eu vou assim, te falar, esse Galo pra decimal. mim era 6 pra cima.
É porque eu acho que você naturalmente você- talvez tivesse é. um Pode critério ser. diferente, né? É, E porque, tudo assim, bem, faz parte. A campanha é muito histórica, assim, o time sai de buracos, o time tem uma Não, mas capacidade de sair de situações que difíceis, aqui- que também é um mérito, É né? que aqui a gente tá dando E era, nota um time, para os campeões. e era um time plasticamente legal de ver Maneiro. também. Legal de Maneiro, ver. maneiro. Legal de ver. Do mesmo jeito que era legal de. Mas eu de fui voto Não, é vencido. legal, Não, era mas eu acho legal, que- era legal. Se aqui a gente tá falando dos campeões, dos melhores campeões, esse não era o melhor. A história, acho que. Eu acho que é pau a pau a história desse com a do Corinthians. Pau a pau. É. Em termos de epopeia. É. Você falasse assim. A dele é maior, se a do Galo chegasse, é maior. A do se Galo é chegasse, maior, é. se A do chegasse Galo é o Spielberg aqui, o Spielberg, chegasse ali e falar, ó, esses babacas estão falando aqui, tira um filme pra você fazer. Eu acho que o Spielberg ia ficar na dúvida entre o Corinthians de 12, por tudo que representava, e o Atlético de 13. Eu Ou acho até que o sim. Flamengo de 19, né? O Flamengo de 19, pela final É. também, a virada dos últimos É, três. o roteiro da final é mas eu impressionante, acho que, é porra, impressionante. o Flamengo já tinha título, apesar de Sim, ele era sim, lá claro, na claro. 1900 Mas enfim, Ai, acho que meu é Deus. isso. Então Mas vai ser nota 1 em pro termos, Galo? em termos de melhor campeão... E só um ponto, só, galera, só pra deixar claro, eu acho que qualquer critério razoável aqui. Não nem tô falando nem de nota. Acho que qualquer critério razoável. O Jorge tem um critério mais da epopeia, pra mim, tá assinado, é só individual, né? Então tá. Ai, meu Deus. Vai eu, pro um eu tô mesmo? tranquilo, eu tô tranquilo pra esses três, pra se quiser rodar aí. Eu tô Numa dessa, tranquilo. como o Jorge falou, que ele acha eu que queria o esse Galo à Galo frente do jogou mais que o Santos. Santos, Eu acho. Então troca. eu compro, Pode mano. trocar. Eu acho. Eu também Eu acho. compro. No mínimo uma nota 2. Ainda irei pra casa ferido, mas pelo menos um curativo. Pronto. Ai, meu Deus. Ô, programa difícil. O Wallace avisou, hein? O Wallace avisou. Que de Eu de falei, luta. eu De luta. falei que ia dar Foi ótimo. merda. Eu falei que ia dar merda quando o nosso produtor O André aí, que quer Pseudo. mais que o circo pegue fogo, botou isso na pauta. na votação. Ué, e aí, na hora falei da que ia votação, dar merda. na hora que os caras vão votar, vocês acham que eles votam com qual critério? Vou votar do que vai dar mais merda. É lógico. É óbvio. Aí o programa vai acabar? O do seu pseudo vai ficar sem função na empresa? Não sei. Então tudo bem. Cuidado, seu pseudo. Ah. Grêmio de Renato Gaúcho, Luan, Rei da América 2017. Se a gente for falar Esse de é times muito que passaram perrengue, esse Grêmio passou? Não 2017? passou pouco, mas Pouquíssimo. passou. Por exemplo, contra o Botafogo Passou passa. um perrengue. eu Contra o acho. Botafogo ele passa. Esse o perrengue que você achou que ele é passou? É, tem bola na trave do Bruno Silva, tem um pênalti não Eu dado não pro sei Botafogo. se é um perrengue, mas é um confronto que só é decidido ali no detalhe e No na detalhe, parte no final detalhe, do confronto, E o né? Botafogo reclama com razão de um pênalti no primeiro jogo, que pra mim é muito pênalti. Jogo no Newton Santos, né? O primeiro. Exatamente. Não tinha a VAR ainda, né? O VAR entra exatamente na fase seguinte a Botafogo e Grêmio. Botafogo Porque- é um clube muito sortudo, isso é uma geralmente, né? loucura, né? Exatamente. cara? Porque essa Libertadores não teve VAR. Até a semifinal. Cara, isso é na inacreditável. semifinal, Isso é uma distorção, né, cara? Na semifinal, alguém chegou e falou: vamos botar o VAR, beleza. Aí na semifinal do Grêmio e Barcelona de Guayaquil, o Grêmio passeou, não deu nada. É. Na outra semifinal, River e Lanús, o VAR fez umas 2 ou 3 Mambaço. cagadas homéricas. Exatamente. O River até hoje reclama pra A cacete. verdade é que o VAR Então, nesse jogo colocou o Lanús na final. Fala a colocou, verdade, fala a acho que verdade. o jogo Botou. do primeiro, né? Eu acho. É, Acho foi. que o primeiro Foi o jogo. primeiro. Ou o primeiro, enfim, eu não Ou lembro. seja, uma assodada Mas- introdução do Exatamente, VAR. porque ninguém sabia. Uma Na América do tecnologia Sul que era ninguém nova. sabia. Exatamente, os caras não Na estavam América do Sul, treinados. os caras fizeram, Pô, pegaram um chimpanzé e deram uma metralhadora na mão dele. Pô. Aí ele, né, chegou assim, tá aqui um chimpanzé, toma uma AR-15. Aí ele fez merda, mas é fogo. Então assim, Mas, pô, esse Grêmio jogou um futebol bem legal. Então, Jogou, esse Grêmio jogou. jogou um O futebol Luan- muito o Luan interessante. fez a temporada muito da vida interessante, dele. mas Jogou, jogou assim. ele tem algo muito contra ele. Guarani do Paraguai. Deportes Iquique do Chile, né? Faz de grupos. Fase de grupo. Isso. Iquique do E Chile. que acho que é Chile. Chile. E Zamora da Venezuela. Venezuela. Fase de grupo. Tá. Mata-mata. Godoy Cruz. Correto. Da Argentina. Botafogo, Que é onde ele passa o maior que é perrengue. onde ele passa uma perrengue. Barcelona de Guayaquil. E Lanús. Em termos de... Pô, Assim, ele só pegou um campeão de Libertadores na campanha, só o Barcelona de Guayaquil, né? nenhum. Barcelona tem, Ah, tem Barcelona dois não vices. tem, Barcelona tem vice. tem vice. Inclusive Tem um vice pro e Vasco. várias ele tem acho Cara, que ele não pegou um campeão vice de lá atrás, Libertadores. ele não pegou. É o único campanha desses que a gente inteira. tá O único falando que não equatoriano pegou. campeão é a LDU, né? LDU. O único- o ele não único pega time que nenhum não pegou o campeão, ele né, não de pega todos nenhum que eu tô falando. campeão. É, isso... O time do Botafogo era um time sólido e difícil de se enfrentar, mas era um time com pouquíssima rodagem de Libertadores. É, mas Botafogo, tava fazendo uma né, campanha tava fazendo uma campanha muito boa. interessante. Muito. O Godoy Cruz, um time frágil. O Zamora, o Iquique é o Iquique. O Guarani do Paraguai fez algumas campanhas Foi. boas nesse meio aí, mas não é nada coisa.
E o Barcelona de Guayaquil e o time do Lanús, um time bem limitado. O melhor daí era o Barcelona de Guayaquil, que era um trabalho interessante, que voltou, inclusive, à semifinal em 2021. Que, aliás, até hoje o Barcelona de Guayaquil é o único não brasileiro ou argentino que esteve na semifinal desde que a Libertadores aumentou. A Libertadores aumenta nessa Libertadores, 2017. Sim. Desde então, todas as semifinais só tiveram brasileiros e argentinos e o Barcelona de Guayaquil 2 vezes. Então, assim... Tem aquele jogo da defesa do Groi, né? Cara, o jogo da defesa do Groi, que é Guayaquil fora. Mas o Grêmio tava tranquilo ali. Tava 1x0 Barcelona. Tinha sido. Tava 1x0 Grêmio, eu acho. Tava 1x0 Grêmio, é verdade. Não, acho que tava 2x0 Grêmio. Tava 2x0 Grêmio e o Groi faz uma defesa antológica que poderia trazer o Barcelona pro jogo. A questão que vai ser decisiva aqui, então, vai ser nível de enfrentamento. Eu acho, pra esse Grêmio. A gente tinha falado lá no início, né? Que você falou dos critérios que você é uma mistura de critérios, né? O enfrentamento é isso. Então é nota 4? 3? É o meu 3. Eu iria de 3. 3, ok. Eu iria de 3. Ainda bem que o Wallace foi junto, que aí não dá tanta coisa. Sem grandes estresses. Gente, morre abraçado, né, irmão? Gente, sobraram. Olha isso. Olha o que sobrou. Sobraram aí. E tem nota 4 aí. Dois Flamengos e 2 Palmeiras. Pra gente colocar um na nota 4. Como é que a gente vai fazer isso? Um na nota 6, um no 8 e um no 10. Cara, que vai se avizinhando, é uma loucura, cara. Não é possível, cara, Vamos lá, Flamengo de Jorge Jesus 2019. É o seguinte. Acabando é o seguinte, vamos parar de caô e vamos falar. Vamos falar o português bem dizer. Pra mim é nota 4. Pra mim é nota 4. Pra mim é nota 4. Flamengo do Jorge Jesus? Do Jorge Jesus. Flamengo que é exaltado até hoje aí. Pra os caras com saudade do Jorge Jesus. Pra mim é nota 4. Sonhando com o Jorge Jesus todo dia. Nesse contexto aí é nota 4. Ah, não é possível. Sério? Qual o contexto? Vamos lá. Qual o contexto? Vamos lá, esse time, na primeira fase, esteve a um gol de ser eliminado na primeira fase. Tudo bem, mas é como eu digo, né? Perrengue da Libertadores todo mundo passa. Não é tudo bem. O Grêmio não passou perrengue. Olha os adversários que o Grêmio enfrentou. Né? Flamengo era LDU, Penharol e San José. Né? Pô, era mais chato, hein? Penharol, tradição, LDU já é campeã de América, San José teve que ir lá pra Oruro. Penharol era um time muito ruim, que ganhou do Flamengo no Maracanã, inclusive. Tudo bem que essa conta não é do Jorge Jesus, essa conta é do Abel Braga. Jesus chega pra mas a análise da campanha é toda ela. Tanto que no time de 2010 a gente analisou toda a campanha, não só o Celso Roth. Exatamente, não só o Celso Roth. Tem que ser tudo. Então o que acontece? Esse time esteve de cara com a eliminação e até hoje eu falo, pra mim se criou um multiverso do futebol. Porque o jogo era o último jogo da fase de classificação, Flamengo e Penharol. Lá, Penharol e Flamengo. Estádio campeão do século. Campeão do siglo. Campeão do siglo. Beleza. Primeiro tempo, o Flamengo poderia ter feito 5-0. O Gabigol perdeu 3 gols pornográficos. 3 gols. Ok. E aí o segundo tempo foi aquilo. 46 do segundo tempo. O Vitinho sai na cara do gol. Ele e o goleiro. Deu um chute lá na arquibancada. Na hora eu pensei assim, a Libertadores odeia o Flamengo odeia a Libertadores. Acabou. Né? Falei, beleza, o cara vai sair, a bola, vai dar a bola no lateral, ele vai do meio campo jogar a bola na área. Vai chuveirar. O goleiro César, não foi o Diego Alves, foi o César. O goleiro César vai sair, vai socar errado e o cara vai fazer o gol no segundo pau e vai vir a torcida. E a musiquinha... Eu já tinha desenhado isso. Da Libertadores da Globo. Eu já tinha desenhado isso na minha cabeça, aquele barulho de torcida sul-americana. Eu já tinha desenhado isso na minha cabeça. Eu falei, vai acontecer. O cruzamento saiu, só que a bola passou reta. Ali, na bola do Vitinho, eu acho que se criou um multiverso. E aí tudo dali foi tudo diferente. Tudo que o Flamengo está vivendo desde então é uma simulação. Apesar de que... Aí beleza, passou. O primeiro jogo contra o Emelec... Então, é isso que eu ia dizer. É isso que eu ia dizer. Primeiro jogo contra o Emelec. O Jorge Jesus, mais perdido que... amendoim em boca de banguela, me bota o Rafinha. Como é que é? Amendoim em boca de banguela. Imagina. Cara, quase caí da cadeira aqui, cara. Ele me bota o Rafinha pra jogar de ponta pela direita. Foi, é verdade. O Flamengo perdido, toma 1, toma 2. Jogo da lesão do Diego, né? Toma o pênalti do 3-0, que é anulado por uma regra que hoje já não existe mais, que na hora que a jogada começou, a bola bateu na mão do atacante, assim, e até hoje a imagem é pouco conclusiva. A bola bateu na mão do atacante e sobrou pro cara. Aí na jogada, o cara é derrubado pelo Bruno Henrique.
e o cara dá o pênalti. Aí o VAR chama pra tirar por causa desse toque de mão. Aí vira 2-0. Volta pro Maracanã, 2-0, com um pênalti discutível em cima do Rafinha e vitória nos pênaltis. Ok. Os confrontos contra Inter e Grêmio são irretocáveis. Você não tem o que falar. Sim. Foram dois... O Grêmio, então, é um dos maiores atropelamentos contra o que a gente já Inter viu. também. No mas Maracanã, o né? placar- Contra o Maracanã. Inter no Maracanã foi um E vareio. o primeiro tempo lá. E o primeiro tempo no Beira-Rio foi um vareio. É. No segundo ele Segundo passou tempo, a o Inter perna. No aperta. segundo ele toma 1-0 no gol do Lindoso. O VAR fica 7 Demora um minutos. ano, O VAR isso. fica 7 minutos avaliando Esfria o gol. o Inter, né? E aí esfria o jogo e depois o Flamengo empata. Mas o primeiro jogo no Maracanã foi uma partida brilhante. Foi. O primeiro tempo no Beira-Rio foi brilhante. O jogo na Arena do Grêmio, pra mim, é o melhor jogo do Flamengo sob o comando Melhor de Jorge que o Jesus. massacre da volta? Melhor do que o 5-0. É? O Flamengo jogou mais no 1-1 do que no 5-0 e o 5-0. Então são Tá. 4 jogos. E aí, afinal? E afinal, o Flamengo não faz um bom jogo. Embora muita gente diga que o Flamengo foi amassado Não é pelo verdade. River, não é verdade. Não, isso não. O Não River é verdade. também não Jogou bem. faz um bom Mas jogo. o Flamengo Exatamente. não jogou Exatamente. bem. Quando o Flamengo botou a bola no chão, ele conseguiu virar o jogo. Porque os 15 minutos finais o Flamengo faz um bom jogo. Antes não faz um bom jogo. E vira o jogo naquela circunstância, então ele estava perdendo o título até 43 do segundo tempo. Dito tudo isso, ele esteve algumas vezes olhando a eliminação de cara. É. Dito isso, e diante do que tá aí, ou era 4 ou era 6 pra mim, esse daí. Certo? Eu acho que por esses argumentos, eu acho que esse time seria 4 no lugar do Palmeiras de 20. Eu tava vendo a tua argumentação, assim, e eu concordo com toda ela. Assim, a gente é refém no critério que a gente criou, né? Também a gente é refém desse critério. E toda a argumentação do Vitor é perfeita. E agora, o Mas que também, joga contra, talvez, pra jogar pro 6, é que os adversários foram difíceis. É isso que eu ia falar, cara. Inter, Grêmio e Tem River, muito campeão, que era né? o atual campeão, É. era o atual campeão e era Então, o melhor projeto do. Eu coisa. já pensando na rearrumação ali, Tá, talvez eu puxasse o Inter pra nota 4. tá. O Inter de 10? Inter de O Inter de 6. 6 Tá. para nota 4. E aí a gente pode discutir esse Flamengo com o Palmeiras de 2020 na nota 5 e 6 ali. Pode ser. Pô, eu tô super de acordo. É. Super de acordo. Tá feito. Tá feito. Porque qual é o que vai desempatar? O tenho Flamengo desempate. 19 e o Palmeiras de 20. Eu tenho desempate. Enfrentamento. O enfrentamento, que era um dos critérios que a gente tava falando aqui. O enfrentamento do Flamengo, pra mim, ele é mais difícil sorteio do foi- que o sorteio do foi bom Palmeiras. pro Palmeiras, né? É, foi. O Palmeiras pega um grande Delfim, confronto. Libertar, não é isso? Não, River- ó, ó, fase vai. de grupo. Guarani do Paraguai, Bolívar e Tigre da Argentina. Tá. Todos os times, naquele momento, bem fragilizados. Ok. Sim. Bem fragilizado. O Bolívar tem altitude, mas ok. O Tigre, inclusive, tá na segunda divisão, se eu não Sim. me engano. Se eu não me engano, o Tigre tava na segunda não divisão. lembro Acho que, se eu não me 100%, engano. mas acho que sim. Deixa eu Mas ver. enfim. Aí na mata-mata, Delfim, Do Equador. do Equador, que consegue classificar no grupo do Santos, né? Ele tava no grupo do Santos, se eu não me engano. Libertar. Isso, Delfim e Libertar. E aí o River Plate Aí na vem River Plate semifinal, e que é Santos. aquela... Tava na Série B mesmo, o que Tigre. Tava. na o Tigre semifinal, tava na o Série B. Palmeiras faz um Então, grande assim, jogo do e Monumental o de Nunes. Palmeiras de 20 só teve uma chance de estar eliminado, que foi o segundo jogo contra o River, que o Palmeiras, né, o nosso amigo Mauro Betti, terminou a transmissão desmaiado, né? Então, São assim, três É o mesmo argumento pra mim. são três gols três gols do anulados River pelo anulados, VAR. assim, tudo- Anulados no VAR de forma correta, né? É, correta. correto, mas Correta, mas assim, milimétrico, tudo né? milimétrico. Inclusive o terceiro é na participação do cara que estava impedido Foi. do outro lado, assim. Então, É o mesmo argumento mas do só pra Grêmio, né? colocar, Verdade só é que pra é o mesmo colocar, argumento do Só pra Grêmio. colocar, não tem questionamento. As três anulações foram Cara, eu corretas. acho que tem uma outra mas coisa mas que- o Palmeiras é o mesmo passou, argumento do Grêmio, só que tem o River. O Palmeiras passou 60 minutos. O Palmeiras passou 60 minutos. Mas o Palmeiras fez um É. grande jogo na ida contra o River. Fez. Exatamente. Fez. Mas Isso é é que, grande jogo. é que Jogo é muito isso, é que eu tô eficiente, falando, é o isso, critério pô. É de isso. estar frente a frente com a eliminação, o Palmeiras só teve no segundo jogo no Allianz Parque. É que eu acho que tem uma coisa do Flamengo de 2019 que, assim, a E outra marca... coisa, o Palmeiras é o melhor ataque da competição, junto com o River, né? Aham. Em 2020. 33 gols. É que esse Flamengo de bastante gol, 2019, cara. É muito gol. ele deixa uma marca de um futebol bem jogado, de um quarteto com Everton Ribeiro, com Arrascaeta, com Bruno Henrique, com Gabigol, que é Pode ser. que é uma daquelas coisas que ficam para a história da competição. Você vai lembrar por muito tempo, foi a competição desse quarteto, foi a competição do... Eu acho que é um brilho Tá, pode que o ser. Palmeiras não teve em 2020. Assim, mas é desempate Mas esse no brilho- detalhe, Talvez, sabe? E eu talvez assino o jogue, que você jogue falou.
talvez jogue contra. A atuação de Santos e Palmeiras na final foi Uma muito final, ruim. acho que, cara, Foi muito ruim. se a gente fizer um dia de finais de Libertadores, eu acho que essa foi a pior do século. É porque aqui Das tem, que eu me lembro, aqui assim, tem final rapidamente, única e tem final de 2 de ida jogos. e volta, né? Então é mais difícil dificulta, né? comparar. É mais difícil Foi uma comparar. Mas final péssima única, com certeza é a pior. Palmeiras e Santos foi uma péssima. Não tirasse o brilho do título do Palmeiras, não tá Zero, diminuindo é, nada, não tá, claro que não. E um Mas é que a título gente tem que super comparar com os difícil, né, outros. Jota, É, também. porque a gente tá difícil, com pandemia, né? Pô, É um estádio título vazio, Abel sabe? recém-chegado. Tem uma série de Era um título bem cara. difícil. Seria muito injusto esse Palmeiras ficar muito pra baixo na nota. Então nesse é- cenário. é- Apesar do enfrentamento ser menos pesado. Pra mim é Palmeiras 5, Flamengo 6. Eu também. Eu iria ao contrário, mas tá bom. Mas tá bom. Tá. É porque nesse critério aqui Tá, e aí... tá bom. Porque o Palmeiras puxa pra cima, quase não passar a Mas puxa pra baixo puxa o pra baixo o enfrentamento. adversário. O Flamengo teve várias vezes, teve risco de ser eliminado várias vezes, mas o adversário muito Os forte. líderes partidários aqui Tá bom, chegaram num tá acordo. bom. Eu cedi ali no Galo 2013, Cinco, você tá bom. cede um pouquinho aí do Flamengo e do Palmeiras 19 e 20 e somos todos felizes. É isso, tudo pela democracia. Meu E Deus. agora? Aí virou loucura. Agora é a final do programa. Ficou uma final. Porque nós vamos decidir quem é o 10, quem é o melhor brasileiro campeão da Libertadores do século. Se o Palmeiras de 2021 ou se é o Flamengo de 2022. Eu vou repetir o que eu falei lá Eu atrás. acho tranquilo isso aí, tá? Acho tranquilo. Mas quero ver o que vocês vão falar. Eu vou repetir o que você falou lá, que eu falei lá atrás, só se por um acaso você pulou e chegou aqui, eu não estava atento. Entre Flamengo de 2022, Palmeiras de 2021 e Corinthians de 2012, eu não tenho certeza. Eu não tenho inclusive, certeza. Eles poderiam ser 10 Eu pra não você. tenho Já que, tá, certeza, já que tá tudo em aberto, eu vou defender o 10 pro Corinthians aqui, mas tudo bem. 10 Mas pro aí Corinthians, já né? Você morreu, botou 10 né, pro Corinthians. Aí já foi. Não, mas já que você tá Não tudo, vai mudar, tudo não vai num mudar. embolo aqui... Eu vou defender, eu acho que assim, vamos lá, vamos relembrar, né? Vamos dar a ideia. O Flamengo de 2022 também é invicto. Ele apenas empata um jogo contra o o Flamengo Talheres. de 22 é a melhor campanha da história da Libertadores. Exatamente. Então acabou. Na Então, prática, nota 10. em aproveitamento... Mas é simples. Em aproveitamento, é a melhor campanha da história da 10, Libertadores, porque o Flamengo ficou com 12 vitórias e um empate. O Estudiantes, se eu não me engano, ou Independente, ele tem uma de 100%, mas é aquele modelo antigo, que ele chegava na semi. ele começava na semi. Então ele jogou 4 jogos e ganhou os 4. Então, assim, tendo a competição completa, é a melhor campanha completa que eu digo, né? Quem jogou todas as fases da competição, o Flamengo esse Flamengo de 22 é a melhor campanha da história da Libertadores, com 12 vitórias e um empate. Com fases de grupos que eu acho que a do Flamengo foi um pouquinho mais difícil, mas também não acho a fase de grupos do Flamengo... A fase de grupos do Flamengo é de 5 vitórias e um empate Isso. contra o Talheres, mas ela é muito enganosa, porque o Flamengo não jogou rigorosamente nada nessa fase de grupos. Rigorosamente nada. Eu e o Jorge Igor O Talheres lá foi 2-2. Foi 2-2. Né? Eu e o Jorge Igor fomos pro São José de Apoquindo, né? Isso, São Carlos de Apoquindo. São Carlos de Acho que é São Apoquindo, Carlos de lá Apoquindo. do jogo da São Católica, Católica. a gente O Flamengo tava lá. ganhou de 3-2. A atuação do Flamengo foi deprimente. Foi ruim. Deprimente. Não é que foi ruim, foi deprimente. Então, assim, a fase de grupos, ela é muito enganosa. Ainda na passagem do romântico Paulo Souza. Então, assim... Esse apelido é muito bom, mano. Romântico. Então, ela é de 5 vitórias e um empate, muito mas bom. enganosos, porque as atuações do Flamengo Sim. foram terríveis. O jogo com o Tadjeres são 2 gols. O Flamengo chegou a fazer 3 gols contra seguidos. Foi, nessa foi do Pablo, do Ilharão, Pablo, né? Ilharão e não sei quem mais. Cara, então, mas assim, vamos lá. E aí eu acho que o Flamengo tem uma fase final contra o Tolima, gol do Andreas no jogo da ida, né? Quem era o E terceiro? 7-1. Era Católica, Tadjeres? E LDU. LDU, Gol tá. do Bruno Henrique de fora da área. LDU. Tem o... Aí vamos lá. Tolima, Corinthians, Vélez e Cap. Acho que o Flamengo não passou perrengue grande na fase final em nenhum momento. Contra o Corinthians, o Flamengo já se classificou no primeiro jogo. Tem um momento aí Contra o Atlético, pra mim, só. Não, Primeiros 15 minutos contra o Furacão. Exatamente. Então, o jogo contra o Tolima na ida é um jogo bem complicado. Que era, o Dorival tinha acabado de chegar, também Sim. estava meio perdidaço. E o Flamengo joga muito mal contra o Tolima. Mas se comparar a ida contra o Emelec em 2019, não tem comparação. Não tem Foi comparação. muito mais tranquilo. Mas ele passou apertinho Lá ali. foi perrengue. E aí é o gol que fechou o portal, né? Foi a do André. É o gol do André, que é o gol que fecha o portal. O portal abriu em Montevidéu e inclusive é o último jogo do André. É o último. É o último jogo do André. E ele faz um gol de fora, uma paulada lá, enfim. E aí eu acho que Mas o Palmeiras... depois realmente não passou aperto. E o Palmeiras eu acho que 21? passou. O Palmeiras eu acho que passou um momento que ele esteve na bola pra ser eliminado, que é o pênalti do Hulk.
o pênalti do Hulk. O primeiro Mas é o jogo do primeiro Aliança. jogo, né? Mas eu acho que se sai dali com aquele Galo tomava muito pouco gol também, a gente esquece disso, mas tomava pouco gol. Se sai dali com o resultado, se o Hulk faz aquele gol de pênalti, muda o confronto da volta, assim, muita coisa. Mas muita coisa. Porque lá no Mineirão, o Palmeiras não teve 500 chances de fazer teve. gol. Teve uma, duas, chance. e foi lá e fez o gol. Então eu acho que assim, o Flamengo de 2022 e sendo dentro dos três que eu falei... Mas tem que pesar. Os adversários do Palmeiras foram mais difíceis. Isso, né? isso. Se você botar, ó, Católica, bem melhor que o Tolima. Bem melhor. Bem melhor que o Tolima. Aí depois, São Paulo, que o E é um Palmeiras... clássico, independente de qualquer que coisa, o Palmeiras é um tinha perdido o título... Não Sim. tinha perdido o título paulista, não? Perdeu de 20. pro Crespo, acho que foi de Perdeu 21 de que 21. perdeu. Foi 21 ou 22? Perdeu de 21. Não, 22 foi o Palmeiras, é verdade. 21, Perdeu de 21, Perdeu de porque a gente 21, então. foi Ele portão tinha- fechado, ele a gente tinha- já tava ele com pegou o resquício São de Paulo, pandemia. que ele tinha perdido o Paulista, pegou o Galo, decidindo no Mineirão. Um Galo que tomou conta do Brasil nesse ano, né? Exatamente. Ganhou O o Galo Brasileiro de passeou. muito, Foi a ganhou a Copa do Brasil. O Palmeiras, né, Eu concordo, você tirou tem razão. e pegou o Flamengo na final ainda, que uma atuação bem ruim do Flamengo. São os dois Mas melhores times da América. Pegou os dois melhores times do ano do Brasil. Então, assim, Eu acho que na comparação, o a Palmeiras campanha foi... do Palmeiras é muito Eu acho Eu que ia o Palmeiras foi mais sólido contra adversários de ainda mais peso do que os que o Flamengo enfrentou em 2022. Eu acho que é no detalhe Aí eu- também. Como um bom cara Aí que não eu tinha volto certeza do que aí tava eu falando, volto eu já no Corinthians. tô concordando com vocês. Aí eu volto já no tô Corinthians de passando a 10, concordar cara. com vocês. Aí eu volto no Corinthians de 10. Ah, Acho que o Corinthians de 10 ficou pegou. à frente desses dois? Eu acho que o Corinthians fica à frente vamos discutir desses dois, isso aí. cara. O Corinthians pega uma fase de grupos enrolada, Cruz Azul do México, Nacional do Uruguai. Ele pega um Emelec que é chato de jogar, a gente acabou de falar aí. Vamos fazer o mano a mano da fase final aí. E depois ele pega Vasco. Vasco contra São Paulo. Vasco O de Vasco 2000... era bem melhor. Vasco era bem melhor que o São do Paulo. São Paulo tá. 2021. Ele pega o Santos. Santos contra Santos Galo. de Santos do 2012, Neymar. que Eu acho acho que o que Galo era era pau a melhor. pau com o Não, Galo. o Galo Eu acho dominou que era o Brasil pau a naquele pau. ano, eu acho. Mas eu acho que era pau a pau. Eu acho que o Galo foi... Eu Eu acho- acho que o eu Galo acho é que o melhor. Galo era superior. Eu acho que era pau a pau. E ele pega o Boca, que acho que era pior que o Flamengo. É Palmeiras. E aí você ainda tem o fato de ser invicto, você ainda tem o fato Mas do o Palmeiras peso. perde um jogo, que é o último jogo da fase de Tudo grupos, bem, que onde ele bota já tinha time reserva. largado de Ele bota mão. time Que é reserva, por ok. defesa e Defensa. justiça, né? Defensa, Ele tomou ele um pau perde no 4x3, Aliança. se eu não tô enganado. Isso, 4x3. Não mas é uma ok. vitória que atrapalha em nada na eu sei, campanha. eu Ela sei, nem mas existe. ele ganha Verdade é essa. invicto e tem ali o Palmeiras de 21, é um Palmeiras que joga uma Libertadores sem o peso nenhum, porque ele tinha ganho de 20. O Corinthians joga uma Libertadores com um peso de 150 anos nas Isso costas. aqui é muito importante. Ele joga o coisa com o peso de ser a chacota da cidade. Porque todos os times da cidade dele Já tinham e ele não tinha. Então, assim. Com o negócio de ser campeão mundial sem Libertadores. Exatamente. Então, assim, pesa. eu acho que Isso aqui nesse pegou, balanço hein? aí. É muito difícil. Eu acho que nesse balanço eu vou no meu 10 pro Corinthians aqui. E um time completamente sólido. Mas e O o Cássio, Flamengo? Mas o vocês Cássio disseram toma 2 aqui- gols no mata-mata. Vocês disseram aqui que o Flamengo teve a melhor campanha da história da Libertadores de 2022. Esse time não era pra automaticamente a gente colocar no 10? Melhor campanha da Pô, história, tá muito enroscado pra mim. Não... Tá difícil, Tá cara. muito enroscado. Eu tenho difícil. argumentos pra todos, assim. Pois é, eu pois não, é. A verdade é que se eu pudesse colocar mais no 9, talvez também teria a mesma dificuldade, porque um teria que ser 10. São 3 muito grandes, cara. Cara, eu acho que eu tinha uma dúvida dos 3. Acho que a argumentação do Palmeiras, do Jorge, foi muito boa, dos confrontos. E a argumentação do VS, pra mim, do Corinthians também foi muito boa. Que também teve confrontos grandes. Também teve e confrontos tinha o muito fator grandes. Então o jejum Flamengo é grande. 8. Eu tô tranquilo com o Flamengo no 8. Tá. Também tô. Tô tranquilo com o Flamengo no Também 8. Então ficamos com um derby agora, né, pra definir. Se a gente mantém o Corinthians no 9 ou não. Se a gente joga ele pro 10 e o Palmeiras 21 Eu no acho 9. que o peso de 100 anos de zoação nas costas acho que é muito grande. De um time que tinha sido eliminado na pré. Ainda tinha outra zoação, que era o Tolima, Tolima. né? É mesmo. Que era o Tolimaço, É mesmo. né? Que não tinha, Ainda não tinha acontecido ainda com o tinha a time zoação brasileiro, né? O time primeiro. brasileiro... Ainda tinha. O Tolima, Tinha mesmo. o Tolima. E, cara, pra mim acho que o Que era o 10 time é do Corinthians. Ronaldo, do Roberto Carlos, né? É, pô. Foi eliminado com o Ronaldo e o Roberto Carlos em campo. O Tolima. Então, assim, o 10 é o Corinthians. Ai, minha Eu nossa. acho que o peso, mas eu também tenho um peso do bicampeonato do Palmeiras. Ok, o bicampeonato que não acontecia seguido desde 2001, é muito Ele grande. acontecia 20 anos antes. É mas muito grande. Mas eu acho... É muito grande. Acho, Eu vou. Não, eu entendo todos os argumentos do VS, eu vou de mas eu vou 10 ficar no com Corinthians. campanha, cara. Eu acho que o Palmeiras foi uma. Acho que a fase final do Palmeiras foi mais difícil que a do Corinthians, eu vou ficar com o Palmeiras. eu não sei se foi tão mais difícil. Pra mim, então, né? Beleza. Valeu. Obrigado, Wallace. Tamo junto. Cara, a do Corinthians é muito puxado. Pegar os Santos do Neymar...
Não, eu acho O Santos de 12 jogava mais que o Santos de 11, inclusive. É que eu acho que esse Palmeiras é sólido demais. É sólido demais. Pô, sólido, o Contra- Corinthians também é. Tomou dois gols no era muito mata-mata. sólido também, Tomou dois gols no mata-mata. Pô, eu não tenho argumento pra discordar muito, não. Meu Deus do céu. Pelo que significou o título, pelo fim do jejum, Corinthians 2012. Tá bem escolhido. No Tá detalhe, muito bem no escolhido. detalhe, Tá muito no bem Não tem o escolhido. que fazer, cara. Tá muito é um bem programa escolhido. difícil pra cacete. Muito difícil. Tá muito É um programa bem. Acho que difícil pra cacete. eu não sei Botar os dois no vocês. 10, cara, sério. Eu não sei vocês, vou perguntar pra vocês assim. Vou Eu botar comecei aqui a pra ver comentar se tem o cara- pouco tempo. se aquele Talvez perfil- foi com certeza o mais difícil que eu já fiz. Disparado. Nunca fiz Esse isso. foi. E aqui eu vou deixar, porque aquele perfil, quando for tirar o print, Boa, vai ficar com isso aqui. boa. Exatamente. Boa, VSR, boa. Ferra os oportunistas de print. Então é isso, gente. Tirem o print. Hoje a gente brinca muito, né? Pô, esse vai ser o mais difícil, esse vai ser perrengue. Pô, esse Não, aqui e esse foi. tem, Esse aqui foi. tem perigo real de ser o último, mas enfim. Acho que a gente- não, eu acho que isso aqui, a repercussão desse programa vai parar lá em Atlanta. A gente Será? Lá brincou. na sede da Olha só. da Warner. A gente brincou muito, mas acho que pela primeira vez a gente foi tá muito passando difícil, risco. foi A muito gente tá difícil. passando risco. É. Nós vamos, na semana que vem, na segunda-feira que vem, muito provavelmente a gente vai gravar 2 programas. Então fica atento aí do nosso YouTube, que a gente vai colocar as enquetes aí, muito provavelmente. Por causa de agenda, né? É, por causa de agenda. A gente vai ter que fazer 2 programas de uma vez só, então você vai ter bastante tempo pra escolher nas enquetes aí. É tá? muito Fica simples. de boa. Né? Tem gente que vai viajar pra final da Champions League, depois tem gente que vai entrar de férias. Então a gente tem que arrumar isso aqui pra você não ficar de 0 a 10 É na sua isso, segunda-feira, é isso. tá? Então provavelmente Se na o segunda programa que vem, continuar. se o programa não sair do ar, nós vamos gravar 2 programas num dia só na semana que vem, então nós vamos abrir 2 enquetes provavelmente no YouTube. Falando do nosso YouTube, falta pouquinho pra gente bater 10 milhões de inscritos no canal da TNT Esportes. Falta bem pouquinho, se inscreve 100 aí mil, e ativa acho. o sininho. Pouquinho menos de 100 mil. Pouco menos de Menos de 100 100 mil. mil. Segunda-feira, 7 da noite, tem mais um de 0 a Agora 10. eu vou almoçar. Tchau. O programa acabou.